Bom dia para quem está aqui comigo, quem já me acompanha. Eu sou a Poliana Fugagnoli, sou Master Coach de Carreira e Transição de Carreira. E nessa semana eu dediquei um tempo para a gente fazer lives aqui e deixar disponível também depois no YouTube. E nós estamos falando sobre o tema de transição de carreira. Eu tenho 42 anos, aos 40 anos passei por um pouco transição, um pouco ruptura de carreira, fui engenheira durante 20 anos no mundo corporativo e em dado momento eu me senti extremamente cansada daquela situação. Juntei um montão de coragem com mais um monte de outras competências, determinações, foco, propósito, clareza e comecei uma nova carreira como coach. Então, a minha própria história faz parte, né, desse objetivo de ajudar outras pessoas que se sentem nessa condição. E isso, gente, acontece não é só com mãe que quer ficar em casa com os filhos. Nesse momento que eu acabei fazendo a minha transição de carreira, eu tinha uma filha já com 10 anos e uma filha com 5 anos e já tinha passado então um bom tempo, né, ausente do meu período, né, dentro de casa, convivendo com elas, e claro que tudo isso contribui com a gente, pra gente ir colocando na balança cada dia um pouquinho mais, pra gente construir alguma coisa em algum momento. Se a gente não começa a encarar isso, a gente vai empurrando, né, dos 20 anos que eu trabalhei dentro do mundo corporativo, eu posso dizer que eu fui colocando aos poucos, né, nos últimos 5 anos, 10 anos, um pouquinho cada dia na balança do lado de lá. E chegou um dia que eu falei, agora eu quero começar uma nova vida, porque com a longevidade que a gente tem, com as habilidades e com a tecnologia, com a velocidade do mundo, e imaginar que a gente vai passar 50 anos fazendo a mesma coisa unicamente nos dias de hoje, é uma coisa que começa a não caber dentro da nossa, né, dentro da nossa mente. É tudo muito rápido, tudo se transforma de uma forma muito acelerada. E queira a gente ou não, isso acontece também dentro da gente, quando a gente está exposto a esse mundo. Então, não se surpreenda se amanhã ou depois, né, você começar a sentir ali dentro, ou dentro da sua cabeça, ou, né, dentro do coração da gente, alguma coisa, alguma angústia, algum tédio, como dizem os jovens, né? Eu tenho uma filha aí, então a minha filha de 11 anos, ela diz pra mim assim, nossa, dá um tédio às vezes, né? Então faz parte desse tempo novo, de que a gente precisa estar fazendo alguma coisa nova, se conectando de novo, sentindo energia, sentindo paixão, sentindo vontade por coisas novas. Mas hoje eu quero trazer esse momento aqui, então, para a gente falar um pouco daquelas pessoas, daqueles momentos em que a gente tem, né, um sinalzinho dentro da nossa mente ali, que nos diz que eu deveria, né, nossa, será que eu não deveria pensar nisso? E a gente tá cheio de dúvidas em relação a isso. Então, eu já atendi algumas pessoas dentro do processo de coaching que chegam para mim com o desejo da transição de carreira e ao longo do processo essas pessoas percebem que não é exatamente uma transição de carreira que essas pessoas estão buscando, né? Ou em outros momentos as pessoas entendem que a transição de carreira dela não é para agora, né? Ela está um pouco mais adiante, mas que ela tem outras condições profissionais que precisam ser ajustadas dentro da sua realidade. Então, existem clientes que chegam com essa demanda de transição e quando conseguem trabalhar um pouco melhor algumas habilidades, trabalhar um pouco melhor o seu foco, os seus relacionamentos interpessoais, a gente consegue uma melhora muito grande na satisfação e no reconhecimento desse profissional dentro do seu ambiente de trabalho. E ele passa então a perceber que não é a transição de carreira que vai fazer com que as coisas mudem, mas sim a sua mudança de comportamento, né? A sua colocação, o seu posicionamento, as suas relações que vão transformar aquele período enorme de trabalho que a gente tem na nossa vida em um momento melhor de ser vivido. Então, é extremamente interessante a gente analisar
a roda da vida da gente, né? A gente chama de roda vida, ou uma análise de estado atual, é a gente entender como é que estão todas as esferas da minha vida. A gente não parte para uma transição de carreira exclusivamente olhando para a carreira. A gente precisa olhar um pouco para aquilo que tem em volta disso, para como é a vida desse profissional, né? Como que são as relações pessoais dele, como é que está a saúde desse profissional, como é que está as atividades de desenvolvimento, né? Os hobbies, lazer, como é que está então esse contexto todo, como é que está a inserção dele em outras comunidades, os seus relacionamentos. Porque, veja, muitas vezes o profissional chega com um desejo de não, transição não, eu não posso, né? Um medo absurdo, uma insegurança enorme em relação a uma transição, mas na verdade essa pessoa está num nível de estresse, ela está num nível de insatisfação, né? Ela está congelada lá dentro da zona de conforto há 20, 30, 40 anos. E imagine o esforço que né, o bloco de gelo que tem ali, que precisa ser talhado, esculpido, derretido, para com que a gente consiga sair dessa condição. Então, o que eu gosto de compartilhar sempre da minha história é que romper, né, uma ruptura de carreira, muitas vezes traz para nós um gás enorme, porque agora eu não tenho mais mesmo aquela ponte para voltar, então a gente sempre usa um termo que diz assim, né, queimar a ponte. Então a partir do momento que eu tomo essa decisão de que eu queimei, eu rompi de vez com esse negócio, eu não tenho mais esse caminho de volta, e aí só me resta ir para frente mesmo. O ser humano tem essa conduta muitas vezes, de ir ao extremo do limite, e aí alguém me manda embora então do meu trabalho, né, eu fico insatisfeito até aquele último momento, e aí naquela ocasião que me mandarem embora, eu vou fazer uma mudança na minha vida. Então, essa também é um alerta. Eu, quando passei pela minha transição, alguns meses antes, eu comecei a me fazer essa pergunta. Se eu fosse chamada e demitida, o que eu ia fazer da minha vida? Né? Foram muitos meses, eu trabalhava dentro da área de recursos humanos, nos últimos 3 anos, e foram muitos meses ouvindo, presenciando e assistindo pessoas serem demitidas, né, por conta do início da crise. Foram muitos cortes, foram muitas dificuldades. E toda vez que a gente vive essa situação de perto, a gente começa a se colocar nessa condição. E foi quando eu parei quando eu já estava ambientada com essa possibilidade, que eu consegui enxergar um pouco mais de luz, que eu consegui enxergar um pouco mais de sobrevivência. E aí eu comecei então a conseguir abrir a minha mente, a minha visão, para olhar, né, como é que ia ser então se eu sobrevivesse, não a me manter empregada, mas se eu sobrevivesse a não estar mais ali. O que eu ia fazer? Como é que ia ser? Qual era a primeira coisa que eu desejaria fazer, né, naquela ocasião? E isso ajuda muito porque a gente toma aquele momento como um presente, né? E não como um muro de lamentações. Ninguém deseja estar desempregado. E quanto antes você tiver um plano B em andamento, né? Na sua mente, primeiro a gente constrói mentalmente isso, depois a gente começa a colocar isso no papel. Quanto antes você começar a conviver com essa realidade, né? Com essa possibilidade, com essa construção de um sonho, de um ideal, de um projeto, antes você tem a capacidade, a possibilidade de trazer isso para sua vida. Então, nesse nosso encontro de hoje aqui, o que eu queria dizer para você é que não necessariamente você precisa de uma transição de carreira. Olha, como eu, né? Eu sou engenheira, não vou mais ser engenheira e vou trabalhar como coach. Não necessariamente você precisa ter esse padrão de comportamento. Você pode fazer uma mudança de empresa, você pode procurar uma mudança de área dentro da empresa que você se encontra, você pode fazer uma associação de atividades, né? Se você é engenheiro, no meu caso, por exemplo, uma das alternativas que eu modelei antes da minha transição para o coaching foi, por exemplo, fazer um mestrado e começar a dar aula. E que conhecimentos que eu tenho, então, dentro, né, da minha área, dentro da minha ocupação de hoje, que eu consigo oferecer algum serviço em relação a isso? A quem eu posso ajudar? Outra pergunta que a gente, quando melhora
as pessoas dizem assim, tá, mas se eu desistir, né, disso que eu tenho hoje, como é que eu vou conseguir sobreviver financeiramente? Essa, para mim, é a pergunta mais difícil e que faz com que a maior parte das vezes a gente continue dentro da nossa zona de conforto. Então, essa situação da segurança financeira, se você trabalha num processo de construção paralelo, você tem um fôlego para você começar a poder vivenciar essa situação sem o nó no pescoço da questão financeira. Então, eu não diria para você, e nenhum processo se constrói no sentido de joga tudo para cima e aí vamos ver o que dá. Isso não é uma atitude, uma escolha assertiva e não é uma atitude responsável, né, da parte de nenhum profissional, de nenhuma pessoa. Então, existem alternativas antes da gente entender que a gente precisa fazer uma transição de carreira que precisam ser ponderadas, questionadas, né? Como é a relação que eu tenho hoje com o trabalho que eu tô, né? Que eu estou vivenciando? Há quanto tempo eu tô aqui? Será que eu já não tô cansado de fazer a mesma coisa? Será que eu não tô passando por um momento onde o meu nível de energia, né, a minha saúde tá tão para baixo que eu não consigo fazer uma entrega boa, a cobrança aumentou muito, mas eu também não estou conseguindo ser o meu melhor dentro dessa relação profissional. E aí a gente começa a procurar, né, a investigar possibilidades, novos caminhos para essa construção. Em um processo mais avançado, a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar e construir de uma forma muito clara o entendimento de benefícios que você tem hoje. A gente vai fazer um diagnóstico muito preciso, né, de onde eu estou hoje e se eu for para esse lado, o que eu vou ter e o que eu vou perder. De uma forma bem simples, né, a gente trabalha assim com perdas e ganhos. Se eu fico aqui fazendo isso, quais são meus ganhos, quais são minhas perdas? Se eu arrisco ir para lá, eu faço quais são as perdas e ganhos que eu tenho. E a gente sempre para analisar diversas opções. A gente não constrói uma transição baseado em uma única análise, em uma única opção. Com raras exceções, quando um profissional chega, por exemplo, para trabalhar a sua transição de carreira, dentro de um processo de coaching, que ele esteja definido, que ele já tenha um projeto, olha, eu quero fazer isso, daqui a 2 anos eu quero poder tá começando a abrir o meu próprio negócio, ou daqui a 3 anos eu quero abrir uma franquia, daqui a 1 ano eu vou reservar fazer uma reserva financeira e eu quero fazer e trabalhar fora do Brasil. E a gente começa a ponderar, modelar todas essas coisas. É extremamente importante quando você começa a ter essas luzes, que você se conecte com pessoas que já viveram isso que você está vivendo. Porque muitas vezes a gente tem um medo muito grande e a gente está sendo alimentado pelas pessoas ao nosso redor a permanecer no estado que a gente se encontra. Né? São poucas as pessoas realmente que nos dão as 2 mãos e dizem assim, vai, né? Te empurra para fora dessa condição. A maioria das pessoas segura a nossa mão, né? Não empurra, segura a gente onde a gente está, porque essas pessoas querem o nosso bem, querem nos proteger. E toda vez que a gente sai do nosso status quo, da nossa situação atual, a gente tende a se desgastar, a gente se expõe ao risco, a gente vai sofrer de alguma forma. Então, não imagine que a transição é uma única, né, é uma via de mão única. Não, não é uma via de mão única. E para a gente chegar até ela, a gente pode fazer uma construção muito gradativa. Tá joia? Eu compartilho então com vocês aqui. Eu sou a Poliana Fogagnoli, Master Coach de Carreiras, e nessa semana a gente está falando sobre algumas vivências e experiências dentro do mundo profissional, onde o profissional deixa a sua vida corporativa, por exemplo, né, ou sua vida como colaborador, e dedica então um tempo de transição para uma nova situação. Pode ser uma nova ocupação, pode ser um novo cargo, pode ser uma nova... Fiquei sem sinal. Pode ser então uma nova vida profissional através de uma nova carreira, de um novo chefe, de uma nova empresa, de uma nova área, um novo departamento, um novo cargo. Né? Dentro do mundo corporativo, muitas vezes a gente percebia: oi, Alex, tudo bem?
só um pouquinho, dentro do mundo corporativo a gente percebia, né, que muitas vezes as pessoas faziam esse movimento interno de sair de uma área, ir para outra, assumir novas funções, se relacionar com novas pessoas, e que isso dá um gás, isso dá uma energia, muitas vezes gera uma grande conexão. Tá joia? Alex, então, eu vou fazer um encontro online na próxima segunda-feira, dia 25, gratuito para quem tiver interesse de falar sobre, né, ouvir, conversar um pouco sobre carreira entre os 20 e os 30 anos, ou seja, a primeira década da nossa vida profissional, ela tem características muito específicas. A gente está vivendo, né, nesse período, uma fase de muitas transformações. A nossa mentalidade está sendo transformada, a gente está trazendo algumas coisas da nossa vida até esse momento pessoal, a gente está transitando os nossos valores, e isso tudo gera em algum momento uma certa confusão, né? Vou para cá, vou para lá, faço isso, não faço. Como é que tá a minha situação hoje? O que eu fiz para estar aqui? O que eu vou fazer para estar lá? E esse encontro então é gratuito. Eu peço que quem tiver interesse então deixe o contato. A gente vai fazer isso numa plataforma online, ao vivo, todo mundo participa e aí eu compartilho o link com vocês até segunda-feira. Tá joia? Um grande abraço e a gente se encontra amanhã.